Como aprender inglês com propósito profissional? Afinal, o inglês genérico não é suficiente para você responder e-mails, ter uma boa comunicação dentro de uma reunião em inglês ou até mesmo participar de entrevistas internacionais. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar. E se você não me conhece, prazer, eu sou a Ianca Cavalcante, mentora de inglês e especialista de inglês para carreiras. Hoje eu vou te explicar como o inglês profissional pode modificar toda a sua estratégia de estudo. Vamos iniciar. Então, primeiramente, por que aprender inglês com propósito profissional? Hoje o inglês, ele deixou de ser apenas um diferencial. Isso todo mundo sabe, né? Falar, a vaga pede inglês, é um diferencial ter inglês. Não existe mais isso. Hoje o inglês é o quê? Um pré-requisito. Se você tem, você tá dentro. Se você não tem, você tá fora. Não tem um diferencial mais. É pré-requisito para muitas vagas. E hoje, os profissionais que falam inglês fluente dentro do trabalho, ele não tem só apenas acesso a vagas internacionais, como participam também de eventos globais, têm salários mais altos, inclusive em dólar, ganhando em dólar, e crescem mais rápido na empresa. Isso é fato, tá? Estudos mostram. Então, se tá na dúvida, será que a Ianca tá falando besteira? Dá uma pesquisada aí, veja os artigos, vejam os dados que informam que os profissionais que falam inglês fluente, eles ganham às vezes até o dobro de quem não fala. Então, isso é um fato, tá? Só que aí a gente tem um problema comum que muita gente relata. Já estudei inglês por anos e não consigo usar na prática. Às vezes você já até concluiu um curso de inglês em uma escola tradicional, enfim, tem aquele certificado bonitão lá de avançado, mas na hora que o seu chefe pede para você apresentar algo, pronto, lascou. Sai fora, sai correndo, tá tendo um piripaque porque não consegue colocar em prática ou não sabe como colocar em prática todo aquele aprendizado teórico, vamos se dizer assim. Então, um ponto extremamente importante que eu preciso te falar. Aulas genéricas sem contexto profissional não geram retenção. O que isso quer dizer, Ianca? Que sinto muito, eu sinto lhe dizer que se você estudou inglês até agora, com um contexto geral, ali em livros didáticos, assistindo videoaulas genéricas, sem contexto, dificilmente você vai estar seguro para entrar em uma reunião em inglês ou para apresentar um projeto em inglês ou até mesmo participar de entrevistas em inglês. Por quê? Porque você não se preparou para esses momentos específicos. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, o que que falta para você? Clareza de objetivo. Falta consistência. Então, você não sabe exatamente em que momento você vai utilizar o inglês. Você fica refletindo, eu preciso aprender inglês. Aprende aquele inglês genérico, mas não visualiza na prática. Inglês não deve ser retratado como uma disciplina de escola, uma disciplina escolar, tá? Você precisa visualizar a aplicação. Em que momento eu vou usar o inglês? Como que eu vou estudar? Como que eu vou aprender para utilizar nesse momento? É isso que você tem que ter em mente. É essa mentalidade que você tem que criar a partir de agora, beleza? Então, o que significa aprender com propósito profissional? Aprender com propósito é saber, deixa eu mudar aqui, ó, saber onde você quer chegar. Então, em que momento você vai utilizar o inglês? Então, eu quero estar pronto para uma entrevista de emprego em inglês. Ponto. Você sabe onde você quer chegar com o seu inglês, aonde você quer utilizar esse inglês. Escolher o vocabulário e as situações que você realmente vai usar, tá? Realmente vai usar. Ah, mas Ianca, eu não vou precisar usar isso na minha vida? De repente vai, de repente não vai. Então, assim, você tem que focar nas situações reais. Vou utilizar isso, vou precisar disso no meu dia a dia, nessa situação?
Vou. Então você vai aprender com isso. Caso contrário, esse não é o momento de aprendizado. Ter foco em performance e não em perfeição, né? Aqui, ó, performance e perfeição. Por quê? Performance não anda junto com perfeição, tá? Então, o que isso quer dizer? Que você vai cometer erros, vai errar bastante, faz parte do processo, mas enquanto você estiver preso à perfeição, eu quero estudar, eu quero ter um nível C1, C2, etc e tal, para eu começar a participar de uma entrevista, para eu arriscar uma reunião em inglês, sinto lhe dizer que você não vai sair do lugar. Então, foca em performance, em tentar, em testar, em aprimorar, e a perfeição deixa de lado, beleza? Aqui eu deixei um exemplo prático para você visualizar o estudo com propósito. Então, quando a gente fala aí de sem propósito, um estudo genérico, é aprender ali, o nome dos animais, fazer lista de frutas, treinar listening de séries aleatórias. Eu vejo muitos alunos fazer isso. Provavelmente você que está aí do outro lado da tela já fez isso, né? E é normal porque você não foi instruído, você foi colocado numa posição em que aprender inglês deve ser como uma disciplina escolar. Então, você aprende do modo tradicional. Então, eu tô quebrando esse paradigma hoje aqui com você, tá? Isso daqui que eu citei é o estudar sem propósito. E como que é estudar com propósito? Quando você tem um ideal a ser atingido. Então, eu vou aprender a me apresentar em uma reunião. Esse é o meu propósito, esse é o meu contexto, é o contexto em que eu estou inserida. Eu vou aprender a falar sobre minha experiência profissional, porque é isso que vai ser exigido dentro de uma entrevista de emprego em inglês. Eu vou treinar meu listening com entrevistas, ou eu vou treinar meu listening simulando uma viagem. Eu tô dentro do aeroporto, então eu viajo muito a trabalho, eu vou treinar esse listening quando as pessoas me perguntarem algo dentro do aeroporto. Percebe como é diferente? Você tem uma visualização prática do que você precisa e como você deve aprender. E aí, como que a gente vai fazer, né, esse passo a passo para aprender com propósito profissional? Então, primeiramente, antes de tudo, você tem que ter clareza do objetivo. Se você não tem clareza do objetivo, ou seja, eu vou aprender inglês, por que você está aprendendo inglês? Porque é importante. Esquece, nem começa a aprender inglês, tá? Tem que ter um objetivo. Ianca, eu não trabalho ainda em multinacionais, meu trabalho não exige isso, mas eu tenho um sonho de conhecer a Disney. Então você vai focar nesse objetivo, nessa viagem, nesse contexto, para tudo fazer mais sentido para você, tá bom? Então, qual é o seu próximo passo profissional? Né, falando no contexto profissional, então é entrevista, é reunião com gringos, mudança de país, pós-graduação fora. Qual é o seu próximo passo profissional, tá? Então, qual que é o seu objetivo aí na sua carreira? Conseguir um cargo melhor na empresa que eu já atuo, mudar para fora. Qual que é o objetivo? Para esse vídeo e anota. Beleza. Estabeleci o objetivo, Yankee, e agora? A gente vai para a seleção de conteúdos alinhados a esse objetivo. Então, significa que tudo que esteja fora desse contexto, eu não vou estudar agora, Yanka? Não, você não vai estudar agora, você não vai perder tempo com conteúdos irrelevantes. Então, primeiramente, você vai buscar o quê? Vocabulário técnico da área. Você vai buscar frases-chave para situações reais. Então, tô simulando uma entrevista. Qual é o vocabulário básico que você tem que ter? Domínio da sua área, obviamente, frases-chave, como responder as perguntas usuais de entrevista e, olha lá, simulações de contexto, imaginar cenários em que você está inserido nesse universo. Ok? Tá claro isso? Etapa 3.
Prática direcionada, não adianta nada sem prática direcionada. Então, o que vai ter aqui nessa prática? Falar antes de saber tudo. Isso é o mais importante. O que eu vejo de aluno que é nível C2 avançadíssimo lá, porque domina a gramática, sabe escrever redação perfeitamente, mas na hora de falar, lascou. Então, o que acontece? A gente precisa falar antes de saber tudo. Pensa na criança, num bebê. Aqui no Brasil mesmo, nem precisa pensar no bebê lá de fora. Bebê aqui do Brasil. Ele escreve primeiro? Ele domina toda a gramática primeiro, antes de falar? Não. Ele fala primeiro. Então, ele fala uma palavrinha errada, depois a gente dá risada, aí ele vai contextualizando, vai entendendo o cenário que ele tá e vai desenvolvendo a fala. Então, percebe que você não precisa saber tudo antes de começar a falar? A fala deve ser uma prioridade, principalmente no contexto profissional, onde você precisa se expor o tempo todo. Estudo ativo. Repetir, aplicar, revisar. Então, ó, repetir, aplicar, revisar. Repetir, aplicar, revisar. Isso é um estudo ativo o tempo todo. E quando você tem um feedback personalizado, melhor ainda, porque aí você tem um direcionamento do que você está errando, do que você tem que melhorar e tudo mais. Se você está estudando sozinho, não tem um mentor, não tem o auxílio de uma mentora, enfim, o que você deve fazer? Peça ajuda para IA, inteligência artificial, para de repente corrigir uma fala sua, fazer uma simulação ali, já ajuda, só não deixe de fazer, beleza? Ok, Anki, entendido até aqui. Agora a gente entra nos mitos e verdades sobre o inglês profissional. Mito: preciso ser avançado para me comunicar bem. Vou até deixar em vermelho aqui, ó. Não sei tudo, então não posso tentar. Inglês profissional é só para cargos de liderança. Nossa, quanto eu já ouvi isso? Não, não é, tá? Então, a verdade é que a fluência, ela começa na clareza, não na complexidade. Você precisa tentar para aprender. Sem você identificar os seus erros, você não aprende. É simples assim. Então, você precisa errar. Exatamente, você precisa errar para você aprender, evoluir, tá? Então, se você não tenta, você não aprende. Profissionais de todas as áreas se beneficiam, não é só de liderança, tá? Eu falo por experiência, para quem não sabe, uma curiosidade, eu tenho bacharel e licenciatura em Química, trabalhei por um período em indústria química também, e lá, como química, minha comunicação era em inglês. Relatórios em inglês, receber times internacionais em inglês, enfim. Então, todas as áreas se beneficiam. Pode ser que você não esteja no seu momento agora, não esteja em uma empresa multinacional agora, mas você tem capacidade de se alocar, buscar sempre melhorar na sua carreira. Fechou? Beleza, Yankee, entendido até aqui. E aí a gente tem um mini diagnóstico prático para você responder aí. Então, pause esse vídeo nas perguntas e responda. Qual é o seu maior objetivo profissional hoje? Em qual momento você mais precisaria do inglês? O que te impede de usar o inglês hoje com confiança? Então já anota isso, deixa num diário, enfim, deixa fácil acesso para você visualizar isso daqui, beleza? E aí eu deixei no finalzinho aqui uma frase para você refletir também. Você pode estudar por anos ou pode estudar com um plano real e acelerar seu inglês em meses. E por que eu tô falando isso? Porque eu já validei com o meu método, o método Freedom. Muitos profissionais hoje já trabalham fora do Brasil, ganham em dólar porque aplicaram exatamente o que eu instruí você aqui nesse vídeo. Então, siga o que eu estou sugerindo. Deixa eu até voltar aqui para mim, ó. Siga o que eu estou sugerindo. Tenha um objetivo real e pratique. Simule, não tenha medo de errar. Tenho certeza que o seu inglês vai evoluir e muito no contexto profissional. Combinado? I hope to see you around. Bye bye. See ya.